Boa noite, pastor Genivaldo falando de São Paulo. Hoje, dia 23 de junho, e agora são 21 horas e 20 minutos. Acabei de participar de um culto com a família Cardoso e foi muito bom, me sinto feliz por essa oportunidade com os amigos. E dentro do que havia falado nessa ocasião, na ocasião deste culto, e inclusive pensando também no último vídeo, o de número 174, porque este é o 175, a natureza do pecado em nós, e falamos sobre o que há de místico na ceia do Senhor. E obviamente, pensando na questão, explicando, enfim, o que ocorre na celebração da ceia, o que não ocorre na celebração da ceia, pensei também na questão da dignidade, do valor humano em participar da ceia do Senhor. E me lembrei de um saudoso pastor que uma vez perguntou em uma das igrejas em que ele celebrava a ceia, quem era digno de participar da ceia, que levantasse a mão. E ninguém se levantou. E a razão é simples, é porque há questões que buscam trazer de dentro de nós a realidade da vida que vivemos. E quando nós olhamos, porque muitas vezes há pessoas que pensam que pecado é somente as transgressões morais que a gente conhece por aí. E a gente sabe que não, a gente sabe que aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado, é Tiago quem fala sobre isso. Também a gente sabe que há muitas coisas em que pecamos por deixar de fazer para Deus, ou de fazer para o bem-estar daqueles que convivem, participam da comunhão conosco. Há pecado de todas as formas. Mas a doutrina que trata do pecado, que é a ramartiologia, ramartia, que é a ciência que estuda a origem do pecado, a natureza do pecado, e logia, estudo do grego, não é? As duas palavras, ramartiologia, portanto, estuda. A doutrina do pecado na Bíblia, eu não digo que seja uma doutrina confusa, uma doutrina complexa, que a gente não possa compreender, mas que exige uma atenção muito grande para todos os textos que tratam dessa matéria, porque muitos confundem, não é? E eu vou dar aqui um exemplo, que eu não queria deixar para depois, mas vou já dar um exemplo prático. A discussão que há entre calvinistas e arminianistas, não é? Enfim, essas duas correntes aí, que eu não participo de nenhuma, nem direita, nem esquerda, nem de uma nem de outra. Eu fico com a palavra de Deus. E quando nós falamos em perdão dos pecados, eu estou aqui com o texto aberto na Epístola de João, né? No capítulo de número 1, capítulo 1, quando João fala sobre este assunto, a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Quando ele diz, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Depois, no capítulo 3, porque a gente só conversa, só explica, não é? No capítulo 3, quando ele diz, verso 1 em diante, não é? Vede com grande caridade nos tem concedido do Pai que fôssemos chamados filhos de Deus, e por isso o mundo nos não conhece essa estrutura interior que temos, que recebemos do Pai. E ele diz, no verso 3 em diante, qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, e assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Bem, vamos lá. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, essa expressão aceitar a Cristo significa aceitar a sua palavra, o seu convite. Ele disse, não quereis vir a mim para terdes vida? Eu digo, eu quero, então eu aceito o convite.
E Jesus disse, aquele que me ama, meu Pai o amará, nós viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos morada de Deus em espírito. Quando recebemos o Senhor por este convite, o que acontece em nós? Lá no capítulo 3 de São João Evangelho, palavra do Senhor a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus explica para Nicodemos que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, por isso ele diz, importa nascer de novo. E que ninguém ache que o novo nascimento seja o ato, digamos, que acontece no batismo. Na verdade, quando vamos ao batismo, já temos que estar libertos, já temos que ter recebido esse novo nascimento, essa revelação do novo nascimento em nossa vida. O batismo é uma expressão pública da nossa fé que fazemos para confirmar a nossa entrada na comunhão dos santos, na igreja, assim por diante. Muito bem. Nessa discussão de calvinistas e arminianos, né, que é a questão da eleição e predestinação, vamos lá atrás, não é? Alguns dizem que, às vezes em tom de zombaria, não é? Já vi escrito aí pela rede social, que diz assim, não, mas então quer dizer que se a pessoa, ele peca, aí Deus vai lá, apaga o nome dele. Quando ele volta para a igreja, reescreve o nome dele e fica nesse vai e volta. Estas coisas não acontecem por uma razão muito simples, porque Deus conhece a nossa estrutura. E para isso eu dou como exemplo o que está na parábola do filho pródigo, lá no capítulo 15 de Lucas, do Evangelho de Lucas. O que aconteceu com o filho pródigo é uma parábola que Jesus, ele, como todas as parábolas, tem sempre o sentido de nos clarear o pensamento, a ideia, de nos fazer compreender as coisas espirituais, celestiais, que a razão humana às vezes não pode compreender. Ele disse do filho que pediu a herança ao pai e disse, eu vou para outro lugar, não quero mais ficar aqui. E foi, pegou o pai deu a parte da herança e ele foi embora para uma terra longínqua. Alguns pregadores, eles se utilizam desta parábola para levá-las ao encontro entre Israel de Deus e a igreja de Cristo. Então, para eles, o filho mais velho é Israel, o filho mais novo é o povo gentil, a igreja de Cristo. Mas nesse momento eu não quero tomar nesse sentido, é uma parábola. Então me permito avaliar essa parábola a partir da seguinte premissa. O filho mais novo era aquele que tinha tudo com o pai, vivia em harmonia com o pai, recebeu a mensagem do pai, o novo nascimento, a graça de receber o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, não é? Que é também o penhor da herança que ele nos deu. Os dons espirituais são outra coisa, mas todos que recebem Cristo como Salvador recebem imediatamente o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito, que é o Paracleto, o Consolador, o penhor da herança, aquela garantia. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou mandar um outro Consolador. Muito bem, lá em lugar distante, o filho pródigo chega lá, está lá vivendo de maneira esbanjada, e com seus amigos, comendo, bebendo, se divertindo, fazendo tudo que uma pessoa gosta de fazer quando vai para o mundão. Muito bem, mas chegou um tempo em que começou a faltar recursos, o dinheiro já não tinha mais, e foi uma fome em toda a terra. O que fez aquele moço? Na parábola, ele obviamente trata-se de uma pessoa judeu, e disse, eu vou pedir emprego para ele, foi pedir emprego, para fazer o quê? Cuidar exatamente de porcos. Além de cuidar de porcos, ele foi fazer o quê? Para saciar a fome, comia das bolotas que os porcos comiam. Olha que coisa desastrosa para uma pessoa, não é, que conhece, não é, o Deus de Israel, como nós conhecemos também o Deus de Israel, nosso Senhor, nosso Cristo, nosso Salvador. Pois bem, mas ele disse, eu estou aqui sofrendo, não tenho nem comer, enquanto os jornaleiros do meu pai têm tudo lá. Não, eu vou me levantar e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu perante ti, eu já não sou digno nem sequer de ser chamado teu filho, mas me tem pelo menos como dos teus jornaleiros. Essa foi a posição do filho que foi para lá. Ou seja, dentro dessa discussão entre arminianos e calvinistas e tal, o que aconteceu para alguns desses grupos aí? Deus, o pai, apagou o nome do filho depois para reescrever novamente? Não, o pai nunca a apagou, porque conhecia perfeitamente bem a estrutura do filho, o que aconteceria com ele, na sua presciência. Mas o filho disse, eu vou até lá, e veio.
quando ele chegou, a posição do pai era aquela lá. Estava ali esperando o filho, não mandou apagar a sua memória da casa, desmontar o seu quarto, sua cama, jogar fora suas roupas. Não. A Bíblia diz que ele preparou roupa nova para o filho, pôs um anel no dedo, mandou matar um bezerro cevado, e tanto que irritou o filho mais velho, né, que eu não quero falar sobre ele agora, mas que o filho mais velho disse: pai, eu estou há tanto tempo contigo aqui, tu nunca fizeste uma festa para mim, mas o teu filho, ele gastou toda a tua herança lá fora, no mundo todo, agora vem, tu faz essa festa toda para ele. Mas o pai disse: olha, o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É essa a condição em que nós nos encontramos. Muitas vezes cometemos erros na nossa vida. Porque sabe de uma coisa? Se a gente não consegue dimensionar o tamanho do amor de Deus. Tanto é que lá em João 3,16, quando diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que o ser humano capacidade, nem por computador, mensurar o tamanho do amor de Deus. Ninguém consegue. E não consegue por uma razão simples, porque a gente não conhece nenhum ao outro. Eu tenho dito sempre que, quando entreguei minha vida para Jesus lá em 65, meus 18 anos e 4 meses, Deus já me fez compreender a estrutura humana como é. E eu aprendi a respeitar o homem, o ser humano, como ele realmente é. E como pastor, eu nunca cobrei nada de ninguém, além daquilo que eu entendesse que a pessoa podia carregar, ou que eu mesmo pudesse carregar. Jamais. Também nunca coloquei lá na igreja um padrão, risquei um padrão e disse: olha, tem que passar pelo padrão. Se você estiver de acordo com o padrão, fica nessa igreja. Se não tiver, pode ir embora para outra. Não, senhores, porque Deus sabe que somos pó. Deus nos ama da maneira como somos, o que não permite é a iniquidade. E a iniquidade é quando a pessoa afronta a santidade de Deus de maneira deliberada. Paulo falou de Alexandre Latueiro, que causou muitos males, que abandonou, outro abandonou, amando o presente século, Demas, não é? O Judas, o Iscariotes, que andou com o Senhor, vendo os milagres que o Senhor fez, mas preferiu se vender lá para os sacerdotes e vender o Senhor pelas moedas de prata e corromper-se quando podia ter a vida eterna com o Senhor. São coisas que acontecem. Claro que tem pessoas que às vezes que vai para o mundo e não há perspectiva de voltar, porque é o rebelde, o coração é duro, não se deixa convencer do mal, não se deixa aplacar pela palavra do Senhor, coração fechado para Deus. Aí são outras coisas, mas, meu amigo, Jesus ama cada um de nós assim como nós somos, com a nossa estrutura, e Paulo, até entendendo isso, falou: olha, miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo, desta morte? Porque o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu quero, e se eu faço, o mal está sempre diante de mim. Deus abençoe. O amor de Cristo é muito grande. Eu poderia considerar outros textos aqui ainda, mas já ultrapassei os 10 minutos. Portanto, você só precisa entender uma coisa: Jesus ama você como você é. Não tem que dar ouvidos ao que cada um acha de você, o que você deveria ser. Isso é um problema de cada um. É nós com Deus. Deus vos abençoe e vos guarde na sua perfeita paz.